Fala galera, beleza? Tudo certo? Hoje nós daremos início a uma sequência de videoaulas sobre resistores. Resistores são componentes eletrônicos que estão presentes em todas as placas dos equipamentos eletrônicos. Na nossa visão, é de extrema importância que você entenda muito bem esses componentes quando eles funcionam nos circuitos, como divisores de tensão, eles controlam a corrente de outros componentes. Nós também podemos transformar a energia que é dissipada nos resistores, nas resistências, em energia térmica, trocando energia elétrica por calor. Então, eu vou mostrar para vocês algumas placas que nós temos aqui na minha bancada. São placas de laptop, são placas fonte, são placas de equipamentos de estação de retrabalho. Então, eu vou começar com essa primeira placa aqui, que é uma placa de notebook. Aqui nós temos um circuito onde nós temos alguns resistores. Esses resistores são de tamanhos reduzidos, são pequenos, eles são do tipo SMD, eles são soldados por superfície, os terminais deles ficam inseridos do mesmo lado da placa, são soldados aqui nesses pontos. Alguns deles possuem números em cima que representam seus valores ômicos e outros não têm nenhum valor, nenhum número em cima porque o tamanho é tão reduzido que não é possível colocar esses valores. Para conseguir saber o valor original, nós precisamos do esquema elétrico dessas placas. Nós temos aqui uma placa fonte, é uma placa que trabalha com potência. Onde tem potência tem uma corrente muito alta, nós precisamos de componentes de tamanho grandes para trabalhar nesses circuitos. Aqui eu tenho uma placa de estação de retrabalho. Essa placa aqui ela controla o fluxo de calor e de vazão de ar para a gente soldar e dessoldar componentes SMD. Então, o que eu quero mostrar na verdade é que temos vários resistores aqui na placa. Esses componentes PTH, resistores PTH, eles têm várias faixas coloridas, onde cada faixa representa um valor e através dessas cores nós conseguimos descobrir o valor ômico do componente. Aqui nós temos uma outra placa que também é de estação de retrabalho. Vocês podem observar que tem vários resistores aqui na placa, tá certo? Então, de tamanha importância que é esse componente. Então, nessa placa aqui, ó, o componente PTH, ele tem terminais. Esses terminais, eles são inseridos através de furos que tem na placa e a solda, desses componentes são feitas do outro lado da placa. Então, você coloca o componente de um lado e solda os terminais no outro lado. Então a diferença entre SMD e PTH é que os SMDs têm tamanhos reduzidos e os PTHs são maiores. Os SMDs são soldados no mesmo lado da placa, soldados por superfície, e os PTHs são soldados do outro lado da placa. Entender os resistores, o comportamento desses componentes, quando nós energizamos o circuito, vão acontecer algumas situações. Eles vão dividir tensão, eles são componentes que controlam a corrente no circuito. Eles também trabalham com dissipação de potência, transformam energia elétrica em calor. Então nós temos várias aplicações para resistores e entender, compreender esses componentes é de extrema importância para quem é técnico e para quem deseja ser técnico, porque é através deles que nós também vamos fazer analogias para entender os outros componentes que fazem parte da eletrônica. Então, te interessa esse assunto? Vem comigo. Bom, pessoal, nós vamos fazer agora uma apresentação bem rápida aqui, através de alguns slides que eu preparei. E também eu vou fazer algumas simulações em um circuito de simulador. Depois eu vou deixar o link para vocês abaixo dessa apresentação, esse documento aqui, e também o link do site que vocês podem estar entrando para poder fazer as simulações, ok? Os resistores, eles são componentes utilizados em circuitos eletrônicos, como nós mostramos já nas placas. É um componente que ele resiste à passagem da corrente elétrica, como o próprio nome já diz, resistores. Quando você associa o resistor em série ou em paralelo, que a gente vai ver mais adiante, você tem divisores de tensão, divisores de corrente. Então, quanto maior o valor do resistor, maior é a capacidade que ele tem de bloquear os elétrons no circuito. Tá? Só para ficar claro. E existe uma lei que é muito simples, que trata do cálculo dos resistores, que é a lei de Ohm, que diz o seguinte, que a tensão é igual a resistência vezes a corrente.
Então, através dessas três grandezas, você pode estar fazendo os cálculos para descobrir o valor dos resistores, o valor da corrente no circuito e também da tensão. Ok? A gente vai ver com mais detalhes adiante. Aqui do lado nós temos as simbologias dos resistores, que nós vamos encontrar isso muito nos esquemas elétricos das placas que a gente estiver analisando. Ok? Entender muito bem os resistores significa que você vai ter uma facilidade enorme em entender muito bem os outros componentes. Porque a gente pode fazer analogia, né, da maneira como a gente analisa os resistores com os outros componentes, capacitor, diodo, transistor e etc. Bom, a aplicação dos resistores, ela tem uma infinidade de aplicações. Então, as principais é o quê? É divisores de tensão, né? Quando você associa os resistores em série, ele divide a tensão através da tensão que é aplicada e dos valores dos resistores. Ele também serve para controlar a corrente. Então, digamos que você vai fazer uma alimentação em algum circuito integrado ou num transistor, na base de um transistor, a corrente tem que ser controlada, porque senão esses componentes queimam. Bom, a leitura dos valores dos resistores, eu não vou abranger muito esse assunto, que tem muito material na internet e eu vou deixar esse documento aqui com vocês. Os resistores, eles apresentam apenas dois tipos de defeito. Diferente de transistor, de diodo, que pode apresentar... O transistor ele pode apresentar uma infinidade de problemas. Os resistores não. Ele pode alterar o seu valor e ele pode abrir. Alterar o valor significa dizer o seguinte. Digamos que ele tem originalmente 1K. Só que você vai medir na placa, ele está dando 10K. Significa que ele alterou o seu valor para 10K. Então, o que ele deveria estar fazendo na condição de estar com 1K, ele está agora fazendo em 10K. Isso pode causar vários problemas no circuito. O resistor nunca vai alterar o valor para menos. Se ele é 1K, ele só pode se alterar para mais. Outro problema que pode acontecer é ele abrir. Digamos que ele seja um resistor de 1K e você vai medir e você vai ver que não tem valor nenhum. O valor dele é infinito. Significa que o resistor abriu. Isso acontece muito em sobrecarga nos circuitos, principalmente em resistores de baixo valor. Então agora eu vou entrar aqui no simulador. Aqui eu tenho um circuito mostrando uma fonte de 5 volts, tá certo? Com dois resistores em paralelo. Um de valor de 100 ohms e outro de valor de 1K. Então repare que a corrente circulante pelo valor do resistor de 100 ohms, né? A corrente circulante no resistor de 100 ohms, ela vai muito mais rápida do que na de 1K. Por quê? Porque a resistência aqui ela é muito menor do que aqui. Se aqui resiste muito menos, os elétrons passam com mais facilidade desse lado. Ok? Então, eu não vou entrar em muitos detalhes desse circuito, porque nas próximas videoaulas é que a gente vai detalhar o funcionamento, explicar o que é eles estarem em paralelo, em série e verificar algumas análises de defeito também. Então, eu vou pegar aqui outro circuitinho de resistores e aqui nós temos uma ligação. Então, a fonte aqui, ó, vocês podem ver aqui embaixo que ela é uma fonte de 5 volts. Aqui é o lado menor é o negativo da fonte, aqui é do positivo. Então, a malha está vindo aqui por um resistor de 100 ohms e por outro resistor de 800 ohms. Reparem da mesma maneira que onde o valor do resistor é menor, a corrente passa com mais intensidade. E onde o resistor tem um valor maior, a corrente passa com menos intensidade. Nós temos aqui um circuito em paralelo. Aqui é uma chave que está aberta, que eu posso associar também esse resistor de 400 ohms no circuito. Então, repare que aqui também circula corrente agora. Nesse primeiro caso, mais intensidade. Nesse caso, média intensidade. E nesse caso, baixa intensidade. Eu vou abrir a chave como estava aqui novamente. E aí vem para uma outra malha aqui na parte de baixo. Uma outra malha em paralelo, que nós temos duas chaves abertas e só circulando corrente por um resistor de 200 ohms. Então, reparem aqui também que a corrente aqui tem uma intensidade alta. Agora, se eu fechar essa chave que não tem resistor nenhum, é apenas um fio, né? Que a resistência é muito pequena, é só mesmo do fio, repare o que vai acontecer com a velocidade dos elétrons. Ficou bem rápido. Por quê? Não tem nenhuma oposição aqui. Os elétrons circulam mais livremente ainda. Então, onde as resistências são maiores, circula menos corrente. Onde as resistências são menores, a corrente circula com mais facilidade.
eu posso fechar essa chave aqui. Por favor, pessoal, isso aqui vai ser explicado em detalhes nas próximas videoaulas. É só para vocês que não têm familiaridade com o assunto estarem compreendendo a noção de como funcionam os resistores nos circuitos, tá ok? É isso aí, pessoal, chegamos ao final dessa videoaula, eu espero que vocês tenham gostado. Na verdade foi só uma introdução sobre o que é resistores, para que eles servem, mostramos ele aqui nas placas, né? E nas próximas videoaulas nós faremos várias simulações com circuitos, né, de simulação. Também veremos na prática, faremos análise de defeito, né? Mostraremos como que o circuito se comporta quando os resistores abrem, quando alteram os seus valores. Também teremos aulas sobre grandezas elétricas. Estou fazendo um conteúdo bacana aqui sobre tensão, corrente, resistência, potência. E veremos todo esse aprendizado aqui dessa série de videoaulas em placas de notebook. Nós veremos aplicações práticas em placas complexas, como são as de notebooks. Se você tem interesse por esse assunto, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber o conteúdo quando ele for disponibilizado. Um grande abraço, até mais!